Essa é a aula 3 do módulo 1 do curso de Introdução à Informática. Nessa aula nós vamos conversar sobre alguns periféricos do nosso computador. Falar sobre o vídeo, teclado, disco, que pode ser o disquete ou o HD, e o mouse. Os periféricos, eles realizam o processo de entrada, ou seja, capturam a informação analógica e convertem para uma informação digital para a CPU. E os periféricos de saída, eles pegam a informação digital que a CPU tem para fornecer para o usuário e convertem essa informação para um meio analógico e mostra para o usuário essa informação. Um exemplo típico de um periférico é uma interface de vídeo. A interface de vídeo, ela vai pegar informações binárias, informações digitais, e vai converter em sinais elétricos que vão ser enviados para o monitor. E esse, por sua vez, vai pegar esses sinais elétricos e vai transformar em luz e cor que vai ser exibido na tela do computador. Uma placa de vídeo, ela é facilmente reconhecida por duas características importantes dela. O conector que ela possui para interligação da placa ao monitor e o conector que você vai usar para conectar esta placa na placa-mãe. O conector de vídeo, ele tem normalmente 9 e atualmente a maior parte das placas de vídeo tem conectores de 15 pinos. Então a placa de vídeo, nós temos aqui do lado um conector que vai ligar um cabo até o monitor, conector de 15 pinos, mas embaixo nós temos um conector que vai encaixado na placa-mãe. É onde a informação da placa-mãe passa para a placa de vídeo e esta converte em sinais elétricos através do cabo nesse conector de 15 pinos e chega até o monitor do computador. Então, como é que essa informação passa de binário para imagem analógica que o usuário consegue ver? A CPU gera a informação, a CPU vai gerar os dados. Esses dados vão atravessar o conector da placa-mãe para a placa de vídeo. Na placa de vídeo, o controlador de vídeo vai armazenar essas informações para que elas possam ser mostradas continuamente na tela. Porque a tela do computador, ela tem que estar sempre recebendo informações, mesmo sendo as mesmas informações. É como a televisão. Existe uma varredura que vai construir a imagem, linha por linha. Então, a placa de vídeo armazena essa informação para que a CPU não tenha que mandar a informação o tempo todo. No passado, não havia essa ideia de armazenar essa informação. Os primeiros microprocessadores pessoais, microcomputadores pessoais, na época era o TK-2000, o ZX-80, esses computadores, a CPU mandava informação para o vídeo. Então, sempre que o processador tinha que parar para realizar algum processamento, a imagem do monitor apagava. Quando a CPU parava de processar e tinha tempo de renovar a imagem voltava e restaurava a imagem de vídeo. Hoje existe um controlador dedicado a mandar essa informação da memória para o monitor. Mas essa memória, essa informação ainda está em binário. Então tem que ter algum dispositivo que vai converter a informação digital em informação analógica. É o RAM DAC. É o RAM Digital Analógico Converter. Então, um conversor analógico digital de memória RAM para memória de vídeo. Então, aqui nós temos, na saída do RAM DAC, o cabo que vai ligar ao monitor. Então, nesse cabo nós já temos informações analógicas passando de um lado para o outro. E o monitor recebe essas informações e vai mostrar as informações na tela, como uma televisão faz. A placa de vídeo tem algumas características especiais que devem ser olhadas na hora de você selecionar uma placa para determinado computador. Primeiro, um padrão. O padrão poderia ser EGA, CGA, VGA, SVGA. Poderia porque hoje em dia você não encontra mais disponível essa variedade tão grande de padrões de vídeo. Porque a interface de vídeo caiu tanto de preço que esses padrões inferiores, como o EGA, o CGA, eles perderam o sentido. Não há mais necessidade
se você comprar uma placa mais barata, uma CGA, para baratear o custo do computador. Você encontra uma placa hoje Super VGA num preço acessível, num preço semelhante ao que você encontrava uma placa CGA. Então morreu a ideia de você comprar uma placa CGA para o seu computador. Outra coisa importante, outro fator importante que você tem que olhar quando for comprar uma placa de vídeo é o número de cores que a placa consegue fornecer para uma determinada resolução. E também o tipo de informação que ela vai enviar para o monitor, se vai ser uma informação entrelaçada ou não. O entrelaçamento vai acabar gerando o que chama de flicker, que é a imagem cintilar um pouco no monitor. Se você tira o entrelaçamento, você consegue eliminar esse flicker, essa imagem desagradável. Não que a imagem vai piscar, que você vai ver realmente ela piscar, mas você vai ver que ela está vibrando. Isso também pode ser contornado através da taxa de atualização. Quanto maior for a taxa de atualização da tela, mais estável, mais fixa você vai ter a sua imagem. E também outras características que também estão se tornando importantes agora, que é tamanho de memória. Esse tamanho de memória, atualmente a memória da placa de vídeo é tão grande que o tamanho da memória é mais importante quando você estiver trabalhando com jogos ou com animações gráficas do que quando você estiver processando texto. Porque para processar texto, você precisa de pouquíssima memória. Agora, se você trabalha com joguinho, seria interessante que você tivesse muita memória para que, ao mesmo tempo que você está mostrando uma tela de jogo para o usuário, o processador já prepara uma segunda tela e apenas troque a informação e apareça rapidamente uma segunda tela de informação, dando uma ideia de uma animação muito, muito rápida naquele jogo. E para isso, as placas de vídeo hoje em dia contam também com capacidade de processamento. Então você não apenas manda dados para a placa de vídeo hoje em dia, você consegue mandar comandos de alto nível, do tipo construa um polígono, rode o polígono, e algumas você tem comandos até mais específicos, do tipo coloque uma iluminação aqui e ilumine essa esfera. Então a placa de vídeo vai calcular as sombras que uma luz qualquer daria numa esfera. E essa esfera pode ter cor e a luz também, então a sombra vai ter cor também. Tudo isso calculado pela placa de vídeo, sem que a CPU tenha que se preocupar em realizar todos esses cálculos. Então fica muito mais rápido o processamento se a sua placa de vídeo puder realizar algum processamento. Agora, importantíssimo, quando você vai comprar uma placa de vídeo, você tem que tomar cuidado com o tipo de conector, com o tipo de barramento que você vai colocar a sua placa de vídeo. Se você tem uma máquina um pouco mais antiga, é provável que você não tenha um barramento AGP. Você tenha barramentos PCI. Mais tarde você vai ver mais detalhes sobre esses barramentos. Por enquanto é importante notar o seguinte: as placas novas, elas vêm com um barramento AGP e alguns barramentos PCI. As mais antigas tinham apenas PCI e não tinham AGP. Então se você comprar uma placa de vídeo, você tem que tomar cuidado. Você tem disponível na sua placa-mãe um barramento AGP ou não? Agora, você tem um barramento AGP, compra uma placa AGP, você consegue colocar a placa lá e vai funcionar. Agora, e se eu quiser colocar dois monitores ao mesmo tempo no meu computador? Pode? Pode. Nada impede que eu coloque dois ou mais monitores no meu computador. Eu tenho um monitor trabalhando com o Word, no outro a planilha, e tudo vai funcionar perfeitamente. Eu passo o mouse de um monitor para o outro, apenas movendo mais o mouse. Eu posso ter dois ou mais monitores no meu computador. Agora, se eu já comprei uma placa AGP e coloquei no meu computador, eu não posso comprar uma segunda placa de vídeo AGP também e colocar no computador. Eu teria que me preocupar agora com esse tipo de detalhe. Eu sei que eu tenho uma interface AGP na minha placa-mãe, mas ela está ocupada. Então eu tenho que fazer o quê? Comprar uma segunda placa PCI. Então ver como é que esses itens se correlacionam para a gente construir uma placa de vídeo. Primeiro, o padrão CGA é um padrão muito antigo, baixa resolução gráfica, poucas cores, poucas letras na tela, já saiu de moda há muito tempo. O padrão EGA substituiu o padrão CGA, mas foi um padrão que teve uma vida muito, muito curta, porque o EGA não chegou a ser uma placa barata, embora fosse uma placa com mais cores do que o CGA, com mais capacidade de armazenamento, com mais letras, mas é uma placa que teve uma vida muito curta e foi rapidamente substituída pela interface VGA. A interface VGA é uma interface que sobrevive
até hoje. É claro que houve uma evolução, ela foi aprimorada, mas ela é a interface básica de todos os computadores. Por exemplo, quando o seu Windows trava e você vai lá e dá reset, o que acontece? Ele às vezes entra no modo de segurança. Nesse modo de segurança você tem poucas cores, baixa resolução. E você não consegue aumentar o número de cores nem trocar a resolução desse modo. Esse modo é o modo VGA, que é o modo padrão para todas as placas de vídeo. Todas as placas de vídeo hoje em dia suportam o modo VGA. E mais do que esse modo VGA, os fabricantes hoje em dia colocaram um padrão SVGA. Só que esse padrão SVGA é um padrão para o fabricante. Para um outro fabricante, esse padrão não funciona mais. É outra forma de representar essa informação, outra forma do programa interagir com essa placa. Então, para isso, para que cada uma dessas placas funcione no mesmo sistema, com o mesmo sistema operacional, é necessário que quando você instale a placa, você também configure o driver dessa placa. O Windows muitas vezes descobre que placa você está usando e ele mesmo já tem pronto nele o driver dessa placa e instala o driver dessa placa. O Linux é a mesma coisa. Quando você instala o Linux, a maior parte das vezes ele consegue entender que placa você está usando e configurar o driver dessa placa. Mas às vezes é uma placa mais nova do que o sistema operacional que você está usando. Então você precisa de um CD ou de um disquete ou então, talvez de um download do site do fabricante para poder instalar. Um driver dessa placa é o quê? É um dispositivo de software, um aplicativo de software que vai interfacear o sistema operacional, o driver, e esse driver sim fala com a placa de vídeo. Uma imagem na tela, depois que a placa de vídeo gera uma imagem, essa imagem é formada por pontos, formando uma linha de pontos, e uma tela é um conjunto de linhas. Então você pode imaginar uma tela de computador contendo uma matriz de pontos, onde cada ponto representa um pedaço minúsculo da imagem. Então vamos olhar aqui, essa imagem representa uma torre de um castelo. Eu vou pegar uma lente de aumento e vou ampliar aquele pedaço da imagem ali. Então eu ampliei o pedaço da imagem, estou vendo somente aquele pedaço da imagem ampliado. Novamente vou pegar aquele pedaço e vou ampliar de novo. Eu começo a notar o seguinte, que à medida que eu vou me aproximando do monitor, se eu pegar agora uma lente de aumento e fizer a mesma coisa com o monitor, eu vou começar a ver pontos no monitor. E esses pontos, cada vez que eu aproximo mais, ele distorce mais a minha imagem, mas eu consigo ver mais detalhes sobre o ponto. Agora, se eu aproximar muito do monitor, eu vou descobrir o seguinte, que cada pedaço da imagem é formado por um único ponto. E esse ponto, ele tem características próprias, como quantidade de cores, ou nuances, detalhes da cor. Pode ser um vermelho mais escuro, vermelho um pouco mais claro, pode ser misturado um vermelho com azul. Então, é uma característica daquele ponto específico, e é diferente do ponto vizinho a ele. Então, isso é uma característica daquela imagem que está sendo construída, que está sendo formada ali. E vou pegar esses diversos pontos e vou construir uma imagem inteira pronta para o usuário poder olhar. Então, as duas características importantes numa imagem são quantidade de cores em um ponto, quantidade de cores possíveis em um determinado ponto. Não que um ponto possa assumir várias cores ao mesmo tempo, mas quantas cores diferentes um ponto poderia ter. Ele vai ter uma daquelas cores, mas quantas cores diferentes ele vai poder ter. E também a resolução, que é a quantidade de pontos horizontais, a quantidade de pontos verticais que eu tenho na tela, formando a minha matriz de pontos. Agora, se eu chegar mais perto ainda desses pontos que compõem a minha matriz de pontos, eu vou observar o seguinte, que o ponto mesmo é composto por 3 pedaços, 3 cores diferentes, que é o vermelho, o verde e o azul. E a combinação dessas 3 cores é que realmente vai me dar a tonalidade exata que aquele ponto está mostrando. Mas isso aí eu só consigo ver realmente se eu chegar muito, muito próximo ou se eu usar uma lente de aumento. Aí sim eu vou conseguir distinguir que um ponto na tela do computador é formado por 3 minúsculos pontos.
E para que eu tenha um ponto aceso ou apagado, ou uma cor na minha tela, eu preciso de algumas informações que devem ser passadas do controlador para o monitor. Então, imaginando o seguinte, que eu tenha um ponto associado a um bit na memória do meu computador. Eu teria o que na minha tela? Se o bit estiver apagado, o ponto vai estar apagado. Se o bit estiver aceso, o ponto vai estar aceso. E qual a cor que vai aparecer o ponto? Não tem como definir. Não posso separar de vermelho, de verde ou azul. Eu só posso dizer se ele está aceso ou apagado. Agora, se em vez de ter apenas um único bit, eu colocar 2 bits para cada ponto no meu computador, na minha tela. Então eu já posso ter agora um ponto, podendo ter até 4 cores diferentes. Eu posso falar esse ponto agora está com a cor 0, a cor 1, a cor 2 ou a cor 3. Agora, quem é a cor 0? Quem é a cor 1? Normalmente associa-se a cor 0 ao ponto apagado. A cor 1, 2 e 3 seria uma das cores vermelho, ou verde, ou azul. E quem vai converter isso é uma tabela de conversão de cores, que poderia ser programada, ou programável, ou então fixa. Ela vem com o fabricante da placa e só tem aquela tabela. 4 cores é muito pouco. É difícil representar uma imagem, uma fotografia, com apenas 4 cores, 2 bits. Então vamos colocar mais bits ainda. 4 bits. Com 4 bits eu consigo 16 cores em cada ponto. Já é um avanço muito grande, aumentou em muito a quantidade de cores que eu consigo ter em cada um dos pontos. Mas se eu tentar pegar uma imagem, uma figura e colocar na tela, eu vou perceber que não está muito real e algumas cores ali não estão aparecendo direito, alguns detalhes sumiram, porque eu não consegui ainda representar todas as cores visíveis pelo ser humano. Vamos aumentar então o número de bits, colocar 8 bits em cada ponto. Então se um ponto tiver 8 bits, significa que aquele ponto pode ter 256 cores diferentes a cada instante, uma a cada instante. Então agora eu tenho uma gama muito grande, um leque muito grande de cores para escolher para cada ponto. Se eu colocar uma imagem ali, eu já consigo ver uma imagem muito próxima de uma imagem real. Mas eu vejo que algumas cores ainda estão meio esquisitas, principalmente se eu tiver um azul do céu. O azul do céu ele começa azul escuro em um certo ponto e vai clareando, então tem várias nuances de azul. E eu consigo ver o seguinte, que eu vou acabar tendo faixas separando essas nuances de azul. Eu não vou ter uma coisa contínua. Agora, se eu coloco mais bits ainda, por exemplo, 16 bits, 24 bits ou 32 bits, eu consigo representar muitas cores em cada ponto. Então eu consigo ter uma faixa muito grande de variação entre cores ali. Então agora eu consigo representar as diversas nuances que o céu vai ter, ou então que um objeto qualquer iluminado com uma sombra tenha também. Então eu consigo ter uma ideia melhor de profundidade, de contorno, colocando mais bits de cor. Depois de 16 bits, não há muita diferença para o ser humano, porque o olho humano não consegue distinguir mais cores do que 64K cores. É difícil para o ser humano. Mas se eu vou trabalhar com processamento de imagem, com fotografia, se eu quero trabalhar uma fotografia, editar uma fotografia, é interessante que eu coloque mais cores para que eu possa ter várias fotografias ao mesmo tempo e eu consiga fazer uma comparação entre as fotos e ver qual é o melhor processamento. Então, numa comparação, eu até consigo distinguir diferenças entre uma fotografia e outra. Mas, olhando só a fotografia sem uma referência, não dá para você distinguir mais de 64K cores. Então, o ideal é você trabalhar com um pouquinho mais, talvez 24 bits, um sistema perfeito, para trabalhar com fotografia. Só tem um problema. Quanto mais bits você colocar no teu sistema, mais processamento você vai precisar para gerar essa imagem. Então, há uma relação custo-benefício. Um processamento ótimo fica em torno de 16 bits, 24 bits. Mas 32 bits também funciona muito bem se você tiver uma boa placa de vídeo. E quanto que eu preciso de memória na minha placa de vídeo para armazenar a informação que está na tela? Note que essa memória não é memória principal. Essa memória não é memória onde vai ser armazenado o programa, essa memória não vai ter armazenado dados, não vai ter nada disso. Vai ter imagem que vai para o vídeo. Okay? Somente imagem de vídeo. Então, nessa memória,
eu vou ter imagens e quanto que eu preciso de memória. Digamos que eu queira trabalhar com uma resolução de 640 por 480. Com 1 megabyte apenas de memória, eu consigo ter até 16 megacores simultaneamente na minha tela com essa resolução. Agora, se eu aumentar um pouco a resolução, passar para 800 por 600, que é a resolução que a maior parte das pessoas hoje usa, eu não consigo ter, por exemplo, 16 megacores ao mesmo tempo. Eu vou parar em 64K cores. Eu preciso de mais memória na minha placa de vídeo. Então, com 2 mega, eu chego a 16 megacores com 800 por 600 pontos. Mas se eu quiser aumentar um pouco mais a resolução, 2 mega vai ser insuficiente. Eu talvez tenha que partir para 3 ou 4 mega. Com 4 megas de memória, eu tenho uma resolução 1024 por 768, que é uma resolução bem alta. É uma resolução que, se você estiver usando um monitor de 14 ou 15 polegadas, você encontrar a letra muito pequena, é uma resolução recomendada pelos fabricantes de monitores para monitores de 17 polegadas. Então, é uma resolução relativamente alta e você consegue até 4 gigacores com 4 megabytes de memória. Então, para que eu quero uma placa com 32 megas de memória, com 16 megas de memória, tanta memória assim? É para que eu possa criar páginas de vídeo e fazer a troca rápida de imagens sem precisar redescrever e redesenhar toda a informação. Porque se eu tenho que trocar toda a informação desta placa de vídeo, eu tenho que preencher 4 megabytes de memória. Então, isso pode ser lento num determinado instante. Agora, eu poderia preencher uma página, mostrar para o usuário. Enquanto o usuário está vendo essa tela de vídeo, eu tenho mais 12 megabytes de memória numa placa de vídeo com 16 mega, onde eu posso guardar mais informações que o usuário não está vendo. O usuário não está vendo aquela informação. Então, eu tenho uma segunda página de vídeo, uma terceira, uma quarta página de vídeo. E eu apenas, com um único comando, uma única escrita, uma única informação para a placa de vídeo, eu troco da minha página 0 para a página 1. Então, o usuário pensa que aquela coisa aconteceu instantaneamente. Aquilo, na verdade, já aconteceu há muito tempo atrás. Não foi naquele momento. Naquele momento, eu apenas troquei a visão que o usuário tinha daquela imagem. Então, a ideia que o usuário tem é de uma coisa que aconteceu muito, muito rápida. Isso aí é muito bom para um joguinho, para uma animação gráfica, uma coisa que precisa de velocidade de processamento. Para o editor de texto, isso não é necessário, porque o editor de texto não atualiza a tela toda de uma vez só, com tanta velocidade assim. Ele apenas redesenha as letras. Então, não é necessário uma informação, uma memória de vídeo tão grande assim, para quem vai trabalhar com planilhas, com editores de textos e correlatos. Uma comparação entre algumas resoluções. Uma tela com 800 por 600 pontos, ou seja, com 480 mil pontos, seria alguma coisa desse tamanho, representada aqui em azul. Se eu vou trabalhar com uma tela 1024 por 768, eu vou ter uma área visível bem maior. Agora, se eu não aumentar o tamanho do meu monitor, o que vai acontecer é o seguinte: a imagem que eu estou vendo apenas vai diminuir de tamanho com o aumento da resolução. Então, os detalhes vão ficar menores. Se eu aumentar a resolução mais ainda para 1280 por 1024, eu devo aumentar mais ainda o meu monitor. Trabalhar agora com monitores de 21 polegadas, por exemplo. Senão, a imagem que eu vou ter vai ser tão pequena que talvez eu tenha dificuldade para ler a informação. Entrelaçamento também é uma característica muito importante, porque entrelaçamento é a forma como a imagem é enviada para o monitor. Se você olhar para uma televisão trabalha com entrelaçamento. Significa o seguinte: a imagem é desenhada linha por linha na televisão, mas somente as linhas pares. Depois que as linhas pares são desenhadas, a televisão volta e desenha as linhas ímpares. Então há um entrelaçamento entre linhas pares e linhas ímpares. E esse entrelaçamento, no monitor de vídeo de um computador, onde a imagem geralmente é estática, ela acaba provocando um cintilamento, que na televisão é eliminado porque a imagem da televisão está sempre se modificando, sempre se movendo, então isso disfarça um pouco esse cintilamento, mas a televisão, se tivesse uma imagem parada, iria cintilar. Então, o que acontece com o monitor do vídeo? Se você está com uma imagem entrelaçada, você tem esse fenômeno.
Agora, por que eu vou querer ter uma imagem entrelaçada? Normalmente eu não quero, mas às vezes a minha placa de vídeo não tem capacidade de gerar essa imagem sem entrelaçamento numa resolução mais alta. Porque você está no limite da sua placa de vídeo. Então, no limite, ela vai acabar gerando a imagem entrelaçada. Então, se você vai aumentando a resolução da placa de vídeo, vai ter um momento que ela vai aumentar a resolução, mas vai gerar uma imagem entrelaçada, uma imagem cintilante. Não tem jeito, faz parte inerente ao hardware. Outro fator importante também, além do entrelaçamento, é a velocidade como a imagem é atualizada. A televisão atualiza a imagem a cada segundo 60 vezes, ou seja, 60 Hz, 60 vezes por segundo. E isso também contribui para você perceber a imagem cintilando. Se você vai trabalhar com monitor de vídeo, um computador, é interessante que você aumente um pouco a taxa de atualização da sua tela, para que você tenha uma imagem mais estática, parada, uma imagem mais confortável para o usuário. Isso no Windows é facilmente configurado. Basta que eu vá ao painel de controle, no vídeo, vai abrir uma janela parecida com aquela dali, eu vou clicar em configurações avançadas, depois adaptador, e eu tenho ali embaixo a taxa de atualização, que nesse meu exemplo aqui está em 85 Hz, que mostra uma imagem parada como se fosse um quadro, uma pintura presa na parede. Se eu pegar essa taxa e diminuir para 60 Hz, eu vou perceber que as bordas da minha imagem, elas parecem piscar, principalmente se eu estiver usando um fundo branco. Eu percebo com mais detalhes esse fenômeno. A placa de vídeo também deve ter hoje capacidade de processamento, ou seja, ela deve ter capacidade de desenhar figuras não apenas baseadas em bits, mas baseadas em comandos, do tipo, a CPU prepara um comando e envia um comando de alto nível para a placa, e essa placa vai e desenha o comando. E esse comando de alto nível pode ser do tipo, desenhe uma esfera na altura tal, essa esfera tem que ter tal cor. Agora, põe um ponto de luz, abstrato em qualquer ponto do espaço, e ilumine essa esfera. Então essa esfera vai ser iluminada, todo o cálculo da iluminação dessa esfera vai ser feita pela placa, a CPU não vai gastar tempo nenhum iluminando a esfera. Eu posso desenhar um cubo, mando desenhar um cubo, cada face do cubo com uma cor, coloco uma iluminação qualquer nesse cubo, e ainda posso dar um comando para que a placa de vídeo gire esse cubo, mostrando uma face ou outra. E com isso eu consigo fazer um cilindro, um disco, e coordenar o movimento parecendo e simulando o movimento de uma pessoa. E é assim que se faz com esses desenhos animados que você vê hoje em dia, com animação feita por computador, são baseados em formas geométricas que estão simulando uma pessoa, um indivíduo, um monstro, o que quer que seja. E são comandos de bem alto nível que você está enviando para a placa. Porque se você dependesse da CPU para realizar aquilo, a CPU não ia ter tempo de animar os outros objetos e verificar se os objetos estão nos planos corretos. Então, você acabaria tendo uma imagem muito mais lenta. Então agora, no lugar de você mandar apenas dados para a sua placa de vídeo, a sua placa de vídeo tendo acelerador gráfico 2D ou 3D, você vai estar mandando instruções para a sua placa de vídeo. Instruções de mais alto nível. Se a placa de vídeo tiver apenas instruções 2D, ela consegue mover objetos sem rodar, sem girar o objeto. Se essa sua placa de vídeo tem instruções 3D, você consegue pegar um objeto e rotacionar o objeto e mostrar uma face oculta desse objeto, não apenas exibir o objeto na tela. Os conectores possíveis para uma placa de vídeo são o ISA, que é um conector que está saindo de moda, está saindo de linha. Desde 97, a Intel não recomenda mais a implantação de conectores ISA em placa-mãe, e hoje em dia é difícil você comprar alguma placa ISA, mas as placas antigas eram ISA, e hoje em dia você ainda encontra muitos computadores, ainda muitas placas-mãe com interface ISA, para que você possa utilizar uma placa antiga sua num computador novo que você vai comprar. Mas no futuro você não vai ter mais nenhum conector ISA na sua placa-mãe. O conector VLD foi um conector que existiu, mas morreu logo.
porque era um conector muito grande e caro. E como em informática o preço pode eliminar muito um bom concorrente, então o VLB era caro e o ISA era barato. O ISA era lento, o VLB era mais rápido. Mas como o VLB não caiu de preço, ele não foi utilizado durante muito tempo. E rapidamente foi substituído por um conector PCI, que é o conector que nós temos hoje no nossa placa-mãe. Então, se você comprar uma placa de vídeo hoje em dia, você encontra milhões de placas usando barramento PCI. É o tipo mais comum de placa, que está sendo substituído agora pelas placas do tipo AGP. Então, no futuro, você não vai encontrar mais placa de vídeo PCI. Os fabricantes, quando lançam placas novas, as novas são lançadas todas no padrão AGP, que é um padrão melhor para a placa de vídeo. É um conector diferente, especial para a placa de vídeo. Então, a placa ISA é essa placa daqui. Essa daqui é um exemplo de placa de vídeo ISA. Nós temos um conector muito grande ali e uma interface lenta, para os padrões de hoje. Para os padrões da época, quando a interface foi criada, era uma interface muito rápida. Essa placa daqui é uma placa PCI. Nós vemos aqui do lado o conector de vídeo e embaixo o conector PCI que vai encaixado na placa-mãe. Essa outra placa já é uma placa AGP. Nosso conector se parece muito com um conector PCI, só que ele está um pouco deslocado mais para o interior da placa. Ele não está tanto na borda quanto o conector PCI estava. Então é um conector diferente fisicamente, mas não só física, logicamente ele também é diferente. O conector AGP ele é exclusivo para placas de vídeo e você só pode ter um único conector AGP no seu sistema. Enquanto PCI você pode ter 3, 4, 5 conectores PCI numa única placa-mãe. Outro periférico também muito importante que nós temos no nosso computador é o disco. Unidade de disco, ou HD, ou hard disk, é composto por diversos pratos com uma camada magnética por cima e uma cabeça que consegue se mover através desses pratos. Então aqui embaixo nós temos uma fotografia de um disco aberto com o prato sendo exposto. Nesse mesmo disco nós temos também o detalhe da cabeça e uma representação gráfica desse disco aqui. Um disco com 3 pratos e 1, 2, 3 conjuntos de cabeça, ou seja, 6 cabeças. Então esse disco tem como característica possuir 3 pratos e 6 cabeças. Em cada uma desses pratos nós temos 2 superfícies, uma em cima e uma embaixo. Essas superfícies elas são magnéticas e lá eu vou guardar a minha informação. Um disco tem como característica importante tamanho, interface, velocidade e interface. O que é uma interface de disco? Antigamente nós tínhamos uma variedade muito grande de interfaces disponíveis. Nós tínhamos a interface MFM, RLL, que já foram eliminadas do mercado. Hoje em dia nós temos a interface EIDE, tá, que é uma evolução da interface IDE, que é uma interface mais antiga, mas apesar de ser diferente da IDE, ela também é conhecida por IDE. E a interface SCSI, também conhecida por SCSI, que é uma interface mais profissional, mais rápida e, é claro, bem mais cara também que a interface IDE. Hoje em dia, essa interface IDE está sendo muito difundida. Então, antigamente, você só encontrava interface IDE em computadores PC. Hoje em dia, você encontra interface IDE em quase todos os computadores existentes, porque o preço da interface é muito barato. Então, vale a pena para o fabricante do computador fazer uma adaptação na máquina dele e transformar aquilo ali numa interface IDE, para poder ligar num disco IDE, que também é um disco barato. Por outro lado, o disco SCSI, a interface é mais cara e o disco também. Só que o disco SCSI é muito melhor do que o disco IDE, porque o disco SCSI é mais rápido e é mais confiável. E você consegue capacidades maiores de armazenamento. O fabricante vende o disco com maior capacidade de armazenamento, SCSI. Mas assim que lançam um SCSI rápido, o pessoal que trabalha com IDE acaba lançando uma versão mais nova, mais moderna da interface IDE, que alcança a velocidade do SCSI, do SCSI. Então, rapidamente, o pessoal de SCSI também está evoluindo junto e acaba lançando uma versão mais nova. Então, você tem sempre um padrão novo sendo criado. Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos
o padrão IDE ATA 33, que foi substituído pelo ATA 66 e recentemente pelo ATA 100, que é um padrão muito mais rápido. E o SCSI também, ele vai acompanhando essa evolução e vai aumentando a sua velocidade. Mas por mais que o IDE aumente a velocidade, o SCSI continua na frente como preferência das grandes corporações, das pessoas que têm computadores que têm que ser muito, muito rápidos e que não podem falhar. Um disco, que vocês viram ali representados no slide anterior, composto por duas superfícies, uma em cada lado. Em cada superfície eu tenho a informação guardada ali. E essa informação é guardada em forma de trilhas. São trilhas concêntricas, tá, que começam da borda do disco e vão até o seu interior. Então o disco é dividido em diversas trilhas. Nessas trilhas eu guardo as informações em forma de setores, que dividem o disco como se fosse uma pizza. Então, cada fatia dessa daqui seria um pedaço de informação, geralmente 512 bytes. Então, em cada trilha eu tenho vários setores. Em cada setor eu tenho 512 bytes. Se eu quero calcular a capacidade do meu disco, eu tenho que saber quantas trilhas ele tem, multiplicar por quantos setores, multiplicar pelo tamanho do setor, geralmente é 512 bytes, multiplicar pelo número de cabeças que eu tenho, que é igual ao número de superfícies também. Então eu vou ter a capacidade final de armazenamento do meu disco. É importante observar o seguinte, que logo no início do nosso curso nós comentamos aqui que o kilobyte, o megabyte, eram múltiplos de 1024 bytes. Mas, por uma razão assim desconhecida, os fabricantes de HD não usam o kilobyte com 1024 bytes. Então, quando o fabricante fala que um HD tem 40 megabytes, 40 gigabytes, ele está falando o seguinte, esse HD tem 40 milhões de bytes, 40 bilhões de bytes. Não é 40 vezes 1024, vezes 1024, vezes 1024. Não. Isso acaba distorcendo um pouco o tamanho do HD. Então, quando você compra um HD, na verdade ele é um pouquinho menor do que você pensa, do que você está comprando. Talvez seja uma estratégia de marketing para fabricar HDs maiores, sem colocar tanta tecnologia assim, afinal de contas. Outro periférico também importante, mas que não tem muito o que falar, é o teclado. O teclado começou possuindo apenas 86 teclas, depois evoluiu para mais algumas teclas, botaram mais 101 teclas, outros têm 102 teclas, e atualmente nós temos um teclado com caracteres da língua portuguesa, né? Que é o teclado da ABNT, que possui o C cedilha, o A com tio, toda a acentuação pronta para você. Então é uma evolução do teclado, mas basicamente ele continua o mesmo processo. Algumas teclas que você pressiona e em cima tem a letrinha e se comunica com o PC através de um fio. Agora, o teclado tem dois conectores diferentes. O teclado tem um conector AT ou XT, que é um teclado bem antigo, que é o teclado que era usado desde a época do XT, e alguns deles ainda tinham uma chavinha de comutação para poder trocar entre padrão AT e padrão XT. E hoje em dia, os teclados novos eles já vêm com um conector menorzinho, um conector PS2, que você pode comprar um adaptador e ligar na sua placa-mãe antiga, ou vice-versa, você comprar uma placa-mãe nova e comprar um adaptador de AT para PS2 e conectar o teclado. E mais atualmente ainda, né, os últimos teclados têm saído agora com uma interface USB. Essa interface toda a gente vai ver mais tarde com detalhes. Agora, basta saber que é necessário também que você observe o tipo de conexão do teclado lá na sua placa-mãe para que você compre o teclado certo. O mouse é outro dispositivo de periférico também que nós usamos muito. O mouse a gente usa para movimentar o cursorzinho do mouse, aquele ponteirinho do mouse que fica na tela, e facilitar a interface gráfica, você selecionar o íconezinho, colocar o cursor do texto no lugar certo, selecionar a opção no menu. A gente usa o mouse. O mouse pode ser desse tipo aqui ou daquele. Esse primeiro tipo de mouse aqui, nós temos uma bolinha embaixo dele e atualmente alguns mouses não possuem mais essa bolinha. Eles têm apenas um sensor de deslocamento, que se for a bolinha ela vai girar embaixo do
do mouse de acordo com o movimento que você estiver fazendo. E dentro do mouse tem um sensor de deslocamento. Esse outro mouse, em vez de ter a bolinha embaixo, a bolinha fica na lateral, para que você apoie a mão em cima do mouse e mova a bolinha com o dedo. É um mouse que precisa de muito menos espaço de deslocamento, é um mouse mais apropriado para ambientes apertados, para mesas pequenas. Mas, independente do tipo, o mouse é um dispositivo apontador e você tem um fio ligando o mouse até a sua placa-mãe. Embora já exista também modelos de mouse que a comunicação é feita por infravermelho. Mas, normalmente, você tem uma maneira que o mouse chega até a placa-mãe, ou por luz ou por eletricidade dentro de um fio. Nessa placa-mãe, ele não entra direto na placa, ele entra numa interface que pode ser ou uma interface serial, uma interface de comunicação serial, uma interface semelhante ao modem, só que sem a facilidade de ligar a uma linha telefônica. Ela tem um pouco menos hardware, um pouco menos de circuitos do que o modem, mas não deixa de ser uma interface serial, e você liga teu mouse nessa interface serial. Ou então você tem uma interface dedicada ao mouse, como é o caso da interface PS2, onde é um conectorzinho menor, redondo, que você liga o mouse lá e o mouse conversa com a placa-mãe através dessa interface PS2. Aqui nós terminamos esse primeiro módulo. Então nós vimos na aula de hoje periféricos e interfaces. Então, antes de começarmos o segundo módulo, seria interessante que os alunos fizessem os exercícios agora referentes a esse módulo.